Os outros são mais tranquilos, são mais objetivos, né? Entristecer o Espírito Santo não tem muito debate. É o crente que não vive de acordo com aquilo que, de fato, ele pode viver. Então, você tem, de fato, possibilidade de arrefecer a ação do Espírito Santo na sua vida, mas ele não tem implicações eternas no sentido de perca de salvação ou debates nesse sentido, né? Por isso a gente vai concentrar no tema da blasfêmia contra o Espírito Santo hoje. Aí os outros você pode ler na lição com mais tranquilidade, tá? Mas hoje a gente vai focar na questão. Eu preciso que você abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 12. Nós vamos ler do verso 30 até o verso 32. Então, Mateus, o texto correlato é Marcos 3, 28 e 29 e Lucas 12, 10. São os textos que são correlatos ao mesmo que nós vamos ler em Mateus. Então, deixa eu abrir aqui, para quem estiver em casa também acompanhar. Perdão, então, vamos perdoar aí a voz de lata aí, porque o nariz irritou agora. Então, vou abrir a Bíblia aqui rapidinho. Bíblia. Mateus, capítulo 12, verso 30 até o 32. Vamos ler, na verdade, Vamos ler o contexto, depois eu vou replicar o contexto, a partir do verso 22. Tá? O texto diz o seguinte: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e ver. E espantada, toda a multidão dizia: Será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como o seu reino sobreviverá? E se expulsa os demônios por meio de Beelzebu, por quem os vossos seguidores o expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Aqui Jesus está meio que enquadrando os fariseus, dizendo: se eu expulso porque tenho pacto com o Beelzebu, então como é que os seus seguidores dos fariseus, também expulsam demônios? Tá? Nesse período você tem uma atividade de exorcismo mais comum dentro do ambiente judaico. Então, era comum os fariseus, os líderes religiosos, serem chamados para fazerem algum tipo de exorcismo, né? Eu sei que para a gente parece meio coisa de filme, né? Isso é meio descolado, é coisa de filme ou então coisa de igreja midiática, né? Essa coisa do exorcismo. Mas nesse período você vai ter nos relatos, nos comentários, dizer que era comum que os fariseus fossem e os seus discípulos fossem chamados em momentos desse tipo de situação. Aparece um indivíduo claramente endemoniado ali, e aí eles eram chamados. Então Jesus diz: olha, se eu expulso por Beelzebu, porque eu tenho um pacto com Beelzebu, porque eu tenho algum tipo de acordo com o demônio, então com quem é que os seguidores de vocês têm acordo? Né? Porque eles também expulsam demônios. Tá? E aí, mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se não primeiro o amarrar, só depois lhe saqueará a casa? Aqui a ideia é que Jesus está dizendo que ele está adentrando no reino de Satanás, e ele, para poder saquear, né, a casa, né, tirar as almas presas ali, ou as pessoas que vivem sob o domínio de Satanás, ele precisa vencer o valente, né? Então ele precisa dominar o valente. Aqui
Daqui que se tira aquela ideia de que tem que amarrar o diabo, tal, aquela coisa que a gente vê em alguns contextos de igreja, dizer, está amarrado, está amarrado, está amarrado. É mais ou menos daqui essa ideia. Tá? Mas o contexto que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: para eu invadir a casa de alguém, e esse alguém estando lá dentro, eu preciso subjugar esse alguém, eu preciso dominá-lo. Né? Então ele diz, o reino dos céus está chegando à terra, tá? A realidade desse reino caído, o reino divino está vindo, sendo implantado. Esse reino divino sendo implantado, ele precisa subjugar o reino que está atualmente no comando. E esse mundo jaz no maligno. Né? A ideia de que existe um comando espiritual de Satanás sobre este tempo presente, no sentido de que Satanás coordena o modo de pensar e de viver e de agir do mundo caído. Coordena não no sentido de ser o Senhor soberano, mas coordena no sentido de incitar, inflar, de viabilizar esse modo caído de viver. E aí Jesus está fazendo aqui as aplicações, dizendo, olha, o reino dos céus está descendo, está chegando, eu estou implantando o reino dos céus, e na hora que eu implanto o reino dos céus, eu preciso subjugar aquele que está sob comando nesse momento. Então, quem é o valente? É o inimigo que coordena esta realidade caída. Como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre, só depois saqueará a casa? Quem não está comigo, está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E aí Jesus está agora confrontando os seus opositores ali, dizendo, olha, eu estou fazendo um trabalho. Qual é o trabalho? Plantar o reino dos céus na terra. Quem está comigo está ajudando a plantar o reino dos céus. Quem está contra mim está impedindo a implantação do reino dos céus. Tá? Então a ideia aqui, quem está comigo, quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, é a ideia de que os fariseus, na verdade, estão se opondo à implantação do reino dos céus. Aí Jesus os critica, os condena por conta disso. Aí ele vai dizer o texto mais conhecido e o mais problemático aqui de interpretação, porque ele vai dizer, portanto vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Pelo fruto se conhece a árvore, se a árvore é boa, seu fruto será bom, se a árvore é má, seu fruto será mau. Aí ele finaliza, a raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, o homem mau tira coisas más do seu tesouro. Digo-vos que no dia do juízo os homens terão que prestar contas de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas tuas palavras serás absolvido, pelas tuas palavras serás condenado. E aí depois a gente tem uma outra continuação, aí já muda o debate, mas o ponto aqui finaliza no verso 37. Então esse é o contexto onde o texto está inserido, onde o debate está inserido sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Deixa eu me voltar aqui. O texto não está ok lá. Tá? Como eu disse, né, as principais passagens são Mateus 12, especialmente os versos 30 a 32, a gente leu já lá do início. Marcos 3, 28 e 29, Lucas 12, 10 em diante, também comentam o mesmo tema. Tá? Como eu disse antes, o contexto imediato é esse. Tá? Jesus acabou de expulsar um demônio. Tá? E qual foi a reação dos fariseus? Disseram que Jesus expulsou o demônio porque Jesus tem um acordo com Beelzebul, porque Jesus trabalha para Satanás. Jesus trabalha para o inimigo. Tá? E aí gera todo o debate, toda a polêmica. Tá? Um outro ponto interessante sobre o tema em geral é que você só tem essa questão nos evangelhos sinóticos. Tá? João não faz referência a esse texto ou a esse evento ou a essas palavras de Jesus. Isso não significa que Jesus não tenha dito, ou eu esteja colocando em dúvida que Jesus tenha dito, mas é um fato que está restrito aos 3 evangelhos sinóticos, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Nas nas cartas do Novo Testamento não há referência a esse pecado,
ou alguma outra repetição desse pecado, ou que alguém tenha cometido esse pecado, ou propriamente que o apóstolo ou os apóstolos tenham acusado alguém desse pecado, embora, se a gente seguir uma das linhas que eu vou apresentar, aí você poderia encaixar, né, a linha da apostasia, né, você poderia encaixar, porque aí sim os apóstolos vão acusar alguns indivíduos de apostasia, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer que Demas, né, amou mais a esse presente século do que ao século vindouro, né, a vida vindoura, e por isso ele abandonou o apóstolo Paulo, né? E aí dá a entender que o apóstolo Paulo está dizendo que Demas apostatou da fé, né? Hebreus capítulo 6 vai falar da eventualidade, da possibilidade de um debate ali na mente, vai voltar para esse debate de Hebreus capítulo 6 aqui, ele vai entrar no escopo da análise textual, mas também há quem defenda que em Hebreus capítulo 6 se fala de apostasia. Há outros textos bíblicos também que vão falar de indivíduos que abandonaram a fé, tá? Que apostataram da fé. Tá? Então, se você entender pela uma das linhas de interpretação desse texto, que esse texto fala da apostasia, talvez então ele tivesse repetição nas epístolas. Mas, literalmente, do jeito que é apresentado nos evangelhos, nas epístolas não há referência para eles. Tá? É importante a gente também guardar um pouco da etimologia, tá, da palavra, para entender exatamente, porque o debate ele gera uma série de discussões, e a gente precisa entender exatamente o que quer dizer blasfêmia, né? No original, que está sendo dito lá, no texto bíblico, no original em grego, a ideia é que é insultar, caluniar, injuriar, ultrajar. Tá? É a mesma coisa em português, mas só para a gente fechar o escopo de interpretação, porque a gente vai tentar alinhar os entendimentos sobre o tema, de maneira que a gente possa concluir alguma coisa ao final, ou pelo menos apontar um norte em direção a esse debate. E aí, das minhas pesquisas que eu fiz sobre o tema, a revista vai apresentar algumas interpretações, eu acrescentei mais algumas aqui, de outros materiais, e ao todo a gente vai debater aqui, vai expor 5 explicações para o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um tema bastante polêmico, porque dependendo da linha teológica que você segue, ou da linha eclesiológica da sua tradição cristã, você vai ter algum tipo de proximidade com uma interpretação ou com outra, ou até mesmo mistura entre interpretações. Mas o fato é que é um tema que traz preocupação. Por quê? De todos os temas, de todas as acusações contra pecado, essa é que Jesus é mais solene, é mais duro, ele é mais enfático, né? Ele diz, olha, para essa não tem perdão, né? E a ideia de não haver perdão nem nessa vida nem na outra, né? E aqui é não que haja possibilidade de perdão para pecados na outra vida, tá? Aqui você entenda, é uma hipérbole que Jesus está fazendo, no sentido de ele dizer, olha, esse pecado ele é tão ofensivo que ele naturalmente não tem resolução nessa vida e não tem resolução na próxima ou em qualquer outra vida que venha, o indivíduo não tem solução para esse problema, tá? Isso não significa que a gente endosse aqui a doutrina católica do purgatório, né? Da ideia de que você conquista perdão na outra vida ou na intervida, né? Entre uma vida e outra, mas o fato é que Jesus está sendo bastante enfático aqui, dizendo, olha, não tem perdão. E se não tem perdão, é algo desesperador, né? A ideia de que se eu cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não adianta eu me arrepender porque não há perdão, né? Não adianta eu tentar consertar as coisas, tentar remendar, tentar provar que mudei de ideia, porque, em tese, não tem perdão. Então, por isso, o debate sobre o texto é bastante acalorado, sobre o tema é bastante acalorado, porque gera essa preocupação, né? E se eu blasfemar contra o Espírito Santo? Né? O que acontecerá comigo? Tá? Então, a gente vai ver aqui 5 interpretações, tá? A gente vai apontar ao final uma que a gente está mais próximo, né? Que eu entendo que está mais próximo da interpretação, mas eu compreendo que algumas aqui a gente pode descartar, tá? Eu entendo que a gente dá para descartar. Agora, a grande maioria delas, a gente vai ficar meio que entre uma e outra ali, na possibilidade de uma e outra. Esse é um dos temas que não dá para você cravar 100%, nem mesmo
as tradições reformadas cravam 100%, né, ou mesmo tradições pentecostais também cravam 100% sobre a mesma visão aqui. Tá? Mas a gente vai vislumbrar sobre elas, vai ver prós e contras de cada uma delas, dificuldades, implicações, alguns exemplos, de acordo com cada uma delas, para a gente poder ter uma visão mais panorâmica sobre o tema. A primeira interpretação, e muitas delas elas se somam, tá? Para a gente poder ter uma visão específica. Essa mesma aqui, ela se junta com a última que eu vou apresentar também. É possível você fazer uma junção das duas aqui. Mas a primeira seria atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo. Tá? Então essa seria a ideia, porque é exatamente isso que acontece aqui no texto. Tá? Os fariseus dizem que Jesus, que atua no poder do Espírito Santo, a gente já viu isso. Tá? E aqui, por que o debate tem envolvendo Jesus e o Espírito Santo? Lembra que Jesus, no seu ministério terreno, ele não atua no seu poder, na condição de filho, tá? Ele atua no poder do Espírito Santo. Então ele vem, ele é, vamos usar uma palavra desgastada, ele é empoderado pelo Espírito Santo. Tá? E aí, de novo, a Trindade agindo. Tá? O Filho abre mão da sua glória, vem na forma de servo. Como servo, ele obedece ao Pai e ele é empoderado pelo Espírito Santo para fazer as suas obras. Então Jesus cura pelo poder do Espírito Santo. Jesus não cura pelo poder do Filho. Tá? Eu quero que você entenda aqui, porque didaticamente é importante você fazer esse tipo de divisão nesse momento. Ele não cura pelo poder do Filho, ele cura pelo poder do Espírito Santo. Ele não anuncia o Evangelho na autoridade do Filho. Ele anuncia o Evangelho na autoridade do Espírito Santo. Por isso, no seu batismo, o Espírito Santo desce sobre ele. Então é a Trindade atuando em conjunto aqui. É óbvio que ele continua sendo filho, é óbvio que eternamente ele mantém a sua glória, que ele não deixou de ser Deus. Mas entenda aqui as divisões didáticas para você compreender. Porque quando Jesus Cristo diz a um aleijado, levanta e anda, não é, no momento da sua caminhada terrena, não é confiado no seu poder como filho que ele faz isso. É confiado no Espírito Santo que atua nele. Tá? É atuando no poder do Espírito Santo. Tanto é que no final, no capítulo 17 de João, especialmente, na oração sacerdotal, o pedido de Jesus é: devolve a minha condição, devolve a minha glória, tá? A glória que eu tinha contigo. Então, até aquele momento, Jesus ainda está separado do seu estado completo, natural, de poder, de glória, de exaltação. Tá? Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses que ele foi humilhado, desceu, serviu até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou acima de todo nome, lhe deu nome acima. Então há todo um processo ali de exaltação de Jesus após o cumprimento da sua missão. Então Jesus atua no poder do Espírito Santo. Então as obras de Jesus são obras do Espírito Santo, tá? Assim como as obras da igreja são obras do Espírito Santo. Assim como as obras dos apóstolos são obras do Espírito Santo. Tá? Ainda que eles atuem em nome de Jesus, eles estão ali no poder do Espírito Santo, porque Jesus disse para eles, né, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Tá? É complexo, eu entendo, mas você precisa compreender aqui algumas coisas. Por isso que é tão preocupante a ideia de ofender o Espírito Santo no sentido de atribuir ao Espírito Santo uma obra de Satanás. Então, diga, tia. Pode perguntar, tia. Se ele opera uma vez... Na realidade da igreja atual, o Espírito Santo opera indiscriminadamente em toda a igreja, quantas vezes forem necessárias, na realidade atual da igreja. Na realidade do Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava pontualmente em indivíduos específicos. Então, ele atuava na vida do rei, atuava na vida do profeta, atuava na vida do sacerdote, atuava na vida dos líderes, dos juízes. Mas na população em geral, não. Mas no Novo Testamento, na realidade da igreja, o Espírito Santo atua em todos os indivíduos da igreja.
Tá? Todo aquele que é parte do corpo, o Espírito Santo habita nele, o Espírito Santo atua na vida dele. Então, neste momento, você tem uma mudança de comportamento do Espírito Santo. Tá? A nova aliança traz isso. Tá? É a realidade da nova aliança. Na nova aliança, o Espírito está com o povo, com todo o povo, é derramado sobre todo o povo. Na antiga aliança, o Espírito era derramado pontualmente em indivíduos específicos. Tá? Uma vez que Jesus implanta a nova aliança e nós vivemos na nova aliança, nós vivemos na realidade em que o Espírito atua indiscriminadamente em todos, quantas vezes forem necessárias, até o dia da volta de Jesus. E aí, na minha interpretação, por toda a eternidade, porque o Espírito Santo não há de deixar de ser o selo de propriedade do povo de Deus. A gente não vai deixar de ser propriedade de Deus. Tá? Então, uma vez selados eternamente, na eternidade, o Espírito Santo continua atuando na vida do povo. Tá? Em novos céus, nova terra, na outra realidade. Tá? Eu sei que às vezes a gente... É porque, apenas um parênteses aqui, é porque a forma como a gente se expressa sobre algumas coisas, às vezes nos trazem algum tipo de confusão. Então, como a gente foi muito habituado a falar do céu, né, como o resultado final, o destino, o nosso destino, né, a gente pensa muito na outra vida como viver no céu. Mas a Bíblia não trata do céu como o nosso destino. Tá? O nosso destino é novos céus e nova terra, é a nova criação. Tá? O céu é um estado intermediário entre esta realidade e a próxima realidade. Todo aquele que morre em Cristo vai para o céu, mas volta para novos céus e nova terra. Tá? Ele não fica lá para toda a eternidade. Então, nesse sentido, em novos céus e nova terra, há uma outra realidade que nós viveremos. Nessa outra realidade, nós faremos tudo aquilo que Deus deseja que nós façamos. E aí é a realidade criada. Tá? Então, é possível você conjecturar que a gente vai desenvolver coisas, que a gente vai cuidar da criação, que a gente vai desenvolver a criação como a criação deveria ter sido desenvolvida, a gente vai ter algum tipo de interação uns com os outros, e assim por diante. Tá? A gente pode conjecturar diversas coisas. É porque a gente tem aquela coisa meio de quadrinho, de história, né? A gente vai para o céu, vai virar anjinho, vai ficar sentado numa nuvem, tocando harpa, né? E olhando, contemplando o firmamento e a eternidade. Né? Mas o texto bíblico, embora ele não diga o que a gente vai fazer nos céus, em novos céus e nova terra, tá? Dá a entender que você vai ter uma outra realidade. Nessa nova realidade vai ser desenvolvido alguma coisa. A gente não vai ficar estático, tá? Ou ocioso. Tá? Certamente haverá. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fala da nova realidade, da realidade futura, da vida futura. Esse tipo de linguajar remete a um outro tipo de percepção mais esotérica, né? Como se a gente estivesse falando de uma vida, tipo aquele filme lá que teve há pouco tempo, que é baseado no livro lá do espírita lá, o Nosso Lar, né? Como se você fosse ter um negócio meio assim, então fica meio... Aí a gente, instintivamente, a gente corta essas coisas, porque a gente pensa, isso é coisa de espírito, isso é coisa de... E aí a gente não consegue imaginar o céu, ou melhor, imaginar novos céus e nova terra nessas categorias. Mas na categoria do que o texto bíblico nos diz, a ideia é que novos céus e nova terra você vai produzir, você vai fazer alguma coisa, você vai continuar administrando a criação de Deus juntamente com Ele. E aí, nesta realidade, nós não deixaremos de ser propriedade do Espírito Santo. O Espírito Santo permanecerá conosco, entendeu? Porque nós teremos corpos renovados, mas ainda assim pertenceremos ao Senhor. Então, eu entendo que o Espírito Santo há de continuar habitando no povo de Deus para toda a eternidade. Tá? Fechado aqui o parênteses, vamos voltar ao debate aqui. Então, a primeira explicação que a gente tem é a ideia de atribuir a Satanás uma obra do Espírito Santo. E aqui é exatamente o que acontece. Jesus expulsa demônios, expulsa o demônio de um rapaz que era mudo, né, e cego, por causa da possessão, por causa do estado de possessão demoníaca. E na hora que Jesus expulsa o demônio daquele indivíduo, ele, além de voltar à normalidade, ele volta a falar e volta a ver. Tá? Então, Jesus transforma a realidade daquele indivíduo. E aí Jesus faz aquele evento, as pessoas ficam maravilhadas, as pessoas olham para Jesus e pensam, poxa, só o filho de Davi pode fazer uma coisa dessa, e o filho de Davi é uma referência ao Messias, tá? É a ideia de que é da descendência de Davi que viria o Messias, o rei, o príncipe da paz,
aquele que traria paz, o Emanuel, o Deus conosco, todas aquelas profecias que a gente viu ao longo do Advento ali, que a gente foi fazendo referência a elas, todas elas desembocam nessa compreensão do filho de Davi, né? A raiz de Jessé, todas essas coisas são prometidas no Antigo Testamento pelos profetas, estão ligadas a esse título, o filho de Davi, né? Então, quando eles olham para Jesus e dizem assim, olha, será ele o filho de Davi? Então começa a surgir aquela expectativa. Será que o Messias está entre nós? Se o Messias está entre nós, o reino de Deus está entre nós, entendeu? A expectativa do reino de paz, a expectativa das promessas veterotestamentárias feitas pelos profetas, as promessas de uma realidade de harmonia com Deus, estão próximas, porque ele é o Messias, e o Messias está aqui, diante de nós. E aí vem os fariseus, os líderes religiosos daquela época, vêm e dizem, não, ele faz isso porque, na verdade, ele trabalha para Satanás. E aí está tudo acordado, entendeu? É mais ou menos como o exorcismo de TV, tá? É tudo acordado, acertado, e aí o indivíduo, o Jesus dá a ordem, o indivíduo para de se comportar daquele jeito, né? E aí agora está resolvido, aí o pessoal diz, não, é porque ele tá acertado. E aí o grande problema disso é você atribuir a Satanás, que é aquele que se opõe à obra de Deus, a obra de Deus. Tá? E aí esse seria um pecado imperdoável. Tá? Então, a blasfêmia ocorre ao atribuir conscientemente uma obra do Espírito Santo a Satanás. E aqui a ideia de atribuir conscientemente, porque os fariseus, na condição de fariseus, e aqui é um ponto bastante interessante do debate todo, tá? Na condição de fariseus, eles conhecem a lei, eles interpretam a lei e eles entendem o que está acontecendo. Muitas vezes a gente trata os fariseus como a grande maioria deles, como homens que estavam agindo por um zelo exacerbado, e no zelo deles eles cometeram excessos. Tá? Mas o que dá a entender na maioria dos enfrentamentos entre Jesus e os fariseus é que os fariseus sabem o que estão fazendo. Entendeu? Eles não estão agindo num zelo cego e fazendo sem saber o que estão fazendo. Tá? Fica muito claro pelas ações de Jesus, o que Jesus diz assim, nesse debate mesmo é bem tranquilo, é bem interessante, porque aqui Jesus diz, olha, se eu expulso demônios porque trabalho para Satanás, que raio de exército é esse que quer impedir o reino dos céus de chegar até vocês? Um exército que luta contra si mesmo. Entendeu? E aí Jesus diz, e se eu expulso pelo poder de Satanás, pelo poder de quem que vocês expulsam? Né? Os discípulos de vocês expulsam pelo poder de quem? Entendeu? Porque se só é possível expulsar um demônio se tiver acordo com o demônio, os discípulos de vocês também vão ter acordo com o demônio, o raciocínio é o mesmo. Entendeu? E aí Jesus diz, mas se eu expulso pelo poder do Espírito, tá? O reino dos céus é chegado entre vós. Entendeu? O reino de Deus está sendo plantado diante de vocês. Porque se eu só estou atuando no poder do Espírito de Deus, consequentemente o reino dos céus está chegando entre vocês. E se vocês estão se opondo ao reino dos céus, vocês estão se opondo ao próprio Deus. Tá? E aí Jesus vai enquadrando ali os fariseus. Então a ideia é que esses indivíduos conscientemente estavam atribuindo. Por quê? Porque uma vez que eles são obrigados a reconhecer que Jesus é o Messias, eles são obrigados a reconhecer que a sua interpretação, tanto da pessoa do Messias, como da sua realidade como um todo, da forma como eles estavam aplicando a lei, é uma interpretação equivocada. E ao interpretar equivocadamente, eles estavam infligindo ao povo um peso desnecessário para o povo, estavam deturpando a lei do Senhor, e por isso eles precisavam se arrepender daquela realidade. Então, e aí os fariseus teriam que diminuir, sair da sua condição de sempre certos para a condição de errados. E aí tem a questão do orgulho, da dureza do coração e uma série de coisas que gerava. Aplicando para tempos modernos, a ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo seria um indivíduo hoje, conscientemente percebendo que a obra que está sendo realizada é uma obra do Espírito Santo, é uma obra dos céus, é uma obra divina, é uma obra do reino de Deus,
ele vai lá e diz, não, isso aqui é uma obra de Satanás, entendeu? E essa interpretação é a interpretação que, na maioria das vezes, gera mais medo nos crentes. Daí, muitas vezes, nós cristãos somos bastante condescendentes com diversas loucuras, porque a gente fica dizendo, mas será que não é o Espírito que está atuando ali? Né? Então é melhor eu não falar nada, porque vai que é o Espírito Santo que está atuando, né? Aí a gente vê umas coisas assim, totalmente irracionais, né? Não só nos cultos, né? Mas, por exemplo, você pega alguns cultos mais neopentecostais, se você trocar a música, botar uma música de Umbanda, se você tirar os adornos mais cristãos e botar alguns adornos do meio do candomblé e de outras religiões, dessas religiões paralelas, né? Certamente você não sabe o que é, entendeu? Porque o comportamento é o mesmo, o jeito de atuar, as vestimentas até são muito semelhantes, né? A coisa de uma vestimenta muito branca, cheia de adornos, é igualzinho. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai vendo, aí a gente olha assim e diz, não, mas eu não vou fazer acusações, eu não vou condenar, porque vai que é o Espírito Santo que está atuando e eu não estou interpretando corretamente, aí eu acuso o Espírito Santo de estar fazendo uma coisa e aí eu peco contra o Espírito Santo. E aí esse é um dos grandes medos que muito cristão tem, por isso a gente às vezes é muito condescendente com algumas loucuras. Tá? E aí, esse ponto aqui é a dificuldade maior que se tem com esse tipo de aplicação de interpretação para tempos modernos. Tá? É a ideia de que você teria que conscientemente saber que aquilo é algo do Espírito Santo e aí atribuir aquilo a Satanás e por isso você estaria pecando contra o Espírito Santo. Então, no exemplo bíblico aqui, é o exemplo dos fariseus, como eu citei, né, eles acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Uma consideração que é feita sobre essa interpretação é que alguns interpretam essa ideia de que ela é imperdoável apenas enquanto o indivíduo não se arrepender, entendeu? Porque aí qual é o grande problema dessa ideia aqui? É a ideia do indivíduo que acusa conscientemente uma obra do Espírito Santo, mas depois ele pode cair em si e dizer assim, poxa, errei, né? Fiz uma interpretação equivocada mas agora não tenho mais arrependimento. E aí, para você ter uma espécie de válvula de escape para esse tipo de situação, há quem interprete a ideia de que o indivíduo, não, se ele se arrependeu, então haveria perdão. Haveria perdão. Você vai ter dificuldades porque a ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Se é um pecado sem perdão, não adianta arrependimento. Tá? Mas, como a linha interpretativa tenta aplicar a esse tipo de situação específica, atribuir a Satanás uma ação do Espírito Santo, e quando você transporta isso para tempos modernos, né, ou para tempos atuais, posteriores ao texto bíblico, o indivíduo que faz isso conscientemente, ele pode chegar ao arrependimento posteriormente, e uma vez que ele pode chegar ao arrependimento posteriormente, ele precisaria ser perdoado, porque um coração contrito, Deus não nega, porque todo aquele que se arrepender será salvo, e outros textos bíblicos que falam do arrependimento, e mediante o arrependimento haveria também a possibilidade do perdão. Tá? Então, entendido a primeira interpretação, seria objetivamente atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo, ou conscientemente fazer isso. A segunda interpretação é dizer que blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade persistente. Tá? Então, a incredulidade persistente seria a rejeição contínua e deliberada da obra do Espírito Santo em trazer arrependimento e fé. Então, uma vez que o indivíduo persistentemente resiste à obra do Espírito Santo, ou rejeita a obra do Espírito Santo, ou rejeita a palavra de arrependimento, esse indivíduo não tem perdão. Tá? Então, se ele contumazmente faz isso, ele não vai se arrepender. Se ele não se arrepender, não há perdão para ele.
Então, a ideia seria que o indivíduo ouve a pregação, entende a pregação, entende que ele precisa se arrepender dos seus pecados, mas ele não quer se arrepender dos seus pecados. Então, ele não quer se arrepender dos seus pecados, ele continua incrédulo, ele continua resistente. E se uma vez ele estiver resistente, ele vai ficar resistente até o final de sua vida, e então, para ele, não há perdão. Tá? A base teológica que alguns apresentam para isso é que todos os pecados são perdoáveis mediante arrependimento, exceto a recusa persistente em se arrepender. Então, o indivíduo que não se arrepende não pode ser perdoado. Tá? Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Né? Sem arrependimento, não há a possibilidade de perdão. E aí até é interessante, porque às vezes a gente deturpa, inclusive, a forma de apresentar o evangelho. A gente fala de perdão sem falar de arrependimento. Né? Muitas vezes o evangelho é pregado, anunciado, de uma maneira que você diz, Deus perdoou os seus pecados na cruz, mas não demanda do indivíduo o arrependimento. O texto bíblico trabalha de forma inversa. Tá? O apóstolo Pedro, terminando a pregação lá, é questionado pelos seus ouvintes, pregação do Pentecostes, é questionado pelos seus ouvintes. Os seus ouvintes dizem, meu irmão, e aí, o que nós fazemos diante disso? Diante dessa realidade que você falou para a gente, o que a gente tem que fazer? O apóstolo Pedro diz, olha, arrependam-se, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Entendeu? Então, uma vez que o indivíduo entendeu a mensagem do Evangelho, é demandado dele arrependimento e fé. Uma vez que ele se arrepende em fé, ele arrepende e demonstra fé, ele recebe perdão. Tá? O perdão não vem antes do arrependimento. É necessário que o indivíduo arrependa-se. E aí, às vezes, a gente prega um evangelho só de perdão. Né? A gente diz, Deus amou todo mundo, morreu por todo mundo, você é filho de Deus, Deus ama você do jeito que você é, mas ainda que você reconheça que está errado, ainda que você reconheça que cometeu um erro, você não precisa se arrepender, você só precisa receber esse perdão e esse amor, sem necessariamente ter o processo de arrependimento, porque o processo de arrependimento demanda mudança de comportamento. Né? Então, se eu me arrependo, eu mudo o comportamento. Tá? Como eu não me arrependo, então, muitas vezes você se sente crente ou se sente parte do corpo e continua fazendo do mesmo jeito. É aquela história do, vem, Deus te recebe do jeito que você está. Né? Eu já disse que essa frase ela não está errada, mas também não está certa. Tá? Essa ideia de vem do jeito que você está, porque Deus vai te receber do jeito que você está. Tá? Por um lado, você deve vir do jeito que você está, você não tem que se consertar para vir para a igreja ou para vir para Deus, tá? Ou para se arrepender, ou para buscar perdão diante do Senhor, porque o conserto é dado por Ele, não é por você, por um lado sim, mas por outro lado, cria a ideia de que o indivíduo vem e permanece do mesmo jeito, tá? Não precisa mudar, você continua do mesmo jeito. Se você continua com seus pecados, você continua com o seu comportamento errado, você continua com a sua visão de mundo errada, você continua com a sua relação com a criação errada, porque, na verdade, o evangelho é um negócio que você acrescentou à sua vida. O evangelho não é algo que mudou a sua vida. O evangelho é algo que você encaixou na sua realidade. Tá? E aí, se você encaixou na sua realidade continua a mesma e apenas acrescida do evangelho. Mas a mensagem do evangelho é diferente. O evangelho vem e ele precisa mudar a sua realidade. Ele muda a realidade. Mudando a realidade, muda a sua perspectiva sobre todas as coisas. Mas voltando aqui, então a ideia aqui seria que todos os pecados são perdoáveis mediante arrependimento, exceto aquele que persistentemente resiste ao arrependimento. Então, se esse indivíduo persistentemente resiste ao perdão, ou melhor, resiste ao arrependimento, para ele não haverá perdão. Nunca haverá perdão porque ele não se arrependeu. Se ele não se arrependeu, não tem perdão. Essa seria uma possibilidade de interpretação. Qual é a implicação disso? Essa incredulidade contínua impede o perdão. Por um lado, essa interpretação não está de toda errada, ela é uma possibilidade de fazer uma aplicação desse texto aos tempos modernos, tá? À relação moderna do indivíduo. Há nomes bastante pesados aí entre teólogos e intérpretes do texto bíblico que caminham por uma proximidade dessa interpretação, no seguinte sentido: se o indivíduo consistentemente está resistindo à mensagem do Evangelho, certamente esse indivíduo não terá perdão, certamente esse indivíduo não vai para o céu, tá? Ou não vai para Novos Céus e Nova Terra. Então, ele está consistentemente rejeitando a obra do Espírito Santo, consistentemente se opondo a essa obra,
e uma vez que ele consistentemente se opõe a essa obra, rejeita essa obra, para ele não há perdão. Então, se aplicaria de uma forma moderna à vida desse indivíduo a ideia de que para ele não tem perdão, porque ele reiteradamente resiste à obra do Espírito Santo na sua vida. Né? Então, essa seria a segunda interpretação. A terceira interpretação é uma interpretação menos conhecida. Tá? Ela, inclusive, nem é tão muito aceita no meio acadêmico geral, ela é mais escanteada assim, mas é uma possibilidade de interpretação. A ideia aqui seria uma hipérbole de Jesus para já antecipadamente defender a divindade do Espírito Santo. Tá? Então, para Jesus afirmar a divindade do Espírito Santo e deixar claro, porque tem um determinado momento do texto que Jesus diz, olha, toda ofensa contra o Filho será perdoada, mas a ofensa contra o Espírito não será perdoada. Então, é a ideia de que Jesus está ali objetivamente dizendo, deixa eu avisar uma coisa bem clara para vocês, o Espírito Santo é Deus. Tá? Então, se você ofender o Espírito Santo, se você blasfemar contra o Espírito Santo, você está blasfemando contra Deus. E uma vez que você está blasfemando contra Deus, não há perdão para você. Então, a ideia seria que Jesus usou uma linguagem hiperbólica para enfatizar a divindade do Espírito Santo. E aí, o problema da interpretação é porque toda hipérbole, ela não necessariamente é uma representação da realidade. Ela é uma hipérbole. Você infla alguma coisa para poder chamar a atenção para um ponto específico, mas ele não necessariamente representa ou reflete a realidade como um todo. Tá? Você pinta de cores mais fortes para chamar a atenção para um ponto específico, mas não necessariamente o ponto específico tem todas aquelas cores. Tá? Há muita gente, por exemplo, Hebreus capítulo 6, tem muita gente que interpreta como uma hipérbole. Tá? Inclusive, eu entendo que todo o contexto ali dá a entender que o autor de Hebreus está fazendo uma hipérbole sobre uma possibilidade hiperbólica de um indivíduo que tenha experimentado tudo que é possível experimentar da realidade da salvação e ainda assim volte. Se esse indivíduo voltar atrás, para ele não tem mais perdão, porque Jesus Cristo já morreu e não tem mais como morrer de novo. Então, não adianta, entendeu? Não tem como eu ir lá experimentar toda a realidade da salvação, abandonar e querer voltar para ela, porque para eu voltar para aquela realidade de salvação, eu só posso chegar até lá mediante a morte e a ressurreição de Jesus. E como Cristo morreu e ressuscitou só uma vez, então eu não posso passar por esse evento de novo, porque esse evento só acontece uma vez. Tá? Para mim, a melhor interpretação de Hebreus capítulo 6 é essa. A gente vai chegar a ela daqui a pouco de novo, porque a gente vai falar aqui sobre a apostasia, mas o ponto aqui é que há quem defenda que o que está se falando aqui, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, seria uma hipérbole de Jesus para enfatizar a divindade do Espírito Santo. Tá? E aqui você tem um contexto histórico, porque você está numa realidade anterior ao derramamento do Espírito Santo. Então, uma vez que o Espírito Santo ainda não foi derramado sobre toda a igreja, o Espírito Santo não é um elemento constante da vida da igreja. O Espírito Santo é um elemento constante da vida de Jesus. Tá? Lembra que nós estamos no Evangelho aqui ainda. O Espírito Santo ele passa a ser um elemento constante na realidade da igreja, Pentecostes, alguns anos depois desses eventos aqui. Então, a ideia aqui é que Jesus já está antecipadamente deixando, claro, o Espírito Santo é Deus, precisa ser reverenciado e a relação com ele é no mesmo pé de igualdade. Por isso, o propósito de Jesus seria estabelecer a igualdade do Espírito Santo dentro da Trindade. O Espírito Santo não seria um elemento menor, mas ele seria tão Deus quanto todos os outros. Tá? Por isso, Jesus diz, olha, se você me ofender na condição de filho, tem perdão. Mas se ofender o Espírito Santo, não teria perdão. Mas, de novo, essa é uma interpretação menos aceita na academia. É uma interpretação que exige um pouquinho de alegoria e de força de vontade aqui, porque o texto não dá muito a entender isso. Tá? Não parece ser muito a intenção de Jesus tratar nesse sentido. Tá?
até porque posteriormente Jesus vai, em diversos momentos, a continuar atuando pelo poder do Espírito Santo e fazendo coisas pelo poder do Espírito Santo, e nem por isso ele faz referências nesse sentido de tentar enaltecer o Espírito Santo, e aí você teria essa dificuldade com essa interpretação. A quarta interpretação é a interpretação histórico-contextual. Tá? E a interpretação histórico-contextual é, para mim, a melhor interpretação. Tá? Eu acho, na minha percepção, é a melhor interpretação para essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado específico do ministério terreno de Jesus. Tá? Então, é uma realidade que é muito específica daquele momento. É Deus encarnado que está diante deles. E as provas de que Deus encarnado estava diante deles são muito claras. Tá? É irrefutável você olhar para Jesus, porque Jesus não é só alguém que age com poder. Tá? A presença de Jesus, a forma como Jesus ensina, a forma como Jesus lida com absolutamente tudo, o destaca da naturalidade, da contemporaneidade. Tá? Haviam outros messias, haviam outros indivíduos, não outros messias de verdade, tá? Haviam outros messias no sentido de messias autoafirmados, né? Haviam outros indivíduos que faziam milagres, que faziam coisas extraordinárias. Tá? O próprio Jesus aqui diz, olha, os discípulos dos fariseus expulsam demônios também. Tá? E expulsar demônio, vamos lá, né? É algo extraordinário, algo que chama atenção. Então, haviam outros indivíduos que ensinavam, haviam outros indivíduos que interpretavam a lei do Senhor e aplicavam a vida, mas ninguém fazia como Jesus fazia. Em todos os momentos que Jesus faz o que faz, as pessoas olham para Jesus, ouvem Jesus, e fica muito claro que Jesus fala com uma autoridade que os outros não têm. Que Jesus fala de uma posição e de um conhecimento, de uma intimidade, de uma realidade que os outros não têm. Então Jesus se destaca não só pelos milagres que faz. Não é só o fato de Jesus curar o cego, de Jesus curar um manco, de Jesus curar um homem da mão mirrada. E esses da mão mirrada e os paralíticos, né? Para mim são os mais, vamos dizer assim, chocantes, né? Porque você pensa assim, o homem nasceu com a mão mirrada, né? Nasceu com a mão retraída, a mão não se desenvolveu. E aí quando Jesus cura ele, não é uma ferida que some, não é o leproso e a ferida some. Tá? Não é o cego que os olhos estão ali. Eu sei que os olhos vão ficando opacos porque a pessoa não funciona tudo, mas não é porque o indivíduo os olhos estão ali e aí de repente ele passa a ver e a boca está ali, aí ele passa a falar, né? O ouvido está ali, ele passa a ouvir. Eu sei que é tudo muito extraordinário, mas assim visivelmente pouca coisa muda. Agora, o paralítico e o homem da mão mirrada, tá? Os leprosos também, em certo sentido, mas o da mão mirrada, porque a mão está mirrada e a outra está normal. Tá? E aí, na hora que Jesus cura o indivíduo, a mão se desenvolve. Tá? Não é assim, tipo, o Jesus dá a ordem e aí, 12 meses depois, a mão foi crescendo de pouquinho em pouquinho e apareceu. Não, é ali, na frente de todo mundo, os tendões, o músculo, o osso, entendeu? Tudo vai se desenvolvendo. Então, assim, é um negócio que, a olhos nus, é irrefutável. E o paralítico, a mesma coisa. O cara é paralítico de nascença. O cara nasceu e não se mexe, desde criança. Passou a vida inteira carregado. Certamente, quem é aí da área, ou minimamente já passou por uma experiência por exemplo, você quebrou um braço, né? Aí, ou quebrou uma perna, ou precisou engessar, né? O músculo vai atrofiando, né? Porque você parou de mexer, você fica um bom tempo sem mexer. E aí você pensa, o indivíduo não mexeu nada, ele não sabe andar. Né? O indivíduo não sabe andar. O cérebro não tem essa informação de controlar as pernas e dar ordem para os membros. O cérebro não sabe isso, o corpo não sabe responder.
Se você, muitas vezes, quando está lá com o braço, engessou o braço, aí passou 30 dias lá com o braço engessado aqui, né, na mesma posição. Aí, quando você tira o gesso, você não fica com medo de esticar o braço? Por quê? Porque o seu cérebro, de alguma forma, perdeu o costume de dar ordem. Até que você se reabilite, você precisa fazer fisioterapia, né, uma série de coisas. Por quê? Para você reabilitar o movimento. É o indivíduo que fica acamado muito tempo. Por que ele tem que fazer fisioterapia? Para que continue o cérebro mandando os comandos corretamente. Aí você pega o indivíduo que passou a vida inteira naquela condição, ele não sabe andar. Jesus disse para ele o quê? Pega a tua maca e anda. Entendeu? Então, automaticamente, aquele indivíduo cata a sua maca, fica em pé, e para ficar em pé, todos os músculos tiveram que se desenvolver, coluna se posicionar, musculatura das costas, musculatura do corpo como um todo, os ossos, tudo aquilo. É porque a gente não para pensar nessas coisas, entendeu? A gente pensa que é... Por isso que eu estou dizendo. Uma coisa é o indivíduo que está com a boca sem funcionar corretamente, ele é mudo, e aí Jesus dá uma ordem. E aí, internamente, alguma coisa acontece e ele passa a falar. Outra coisa são esses milagres externos, tá? Assim, de reação. Então, aquele indivíduo que era paralítico, a vida inteira paralítico, entendeu? E foi mais de um, não foi só um, né, que Jesus fez a mesma coisa. Tem o do tanque de Betesda, no tanque de Siloé, perdão, e tem o rapaz que é trazido pelo telhado da casa, né, ou dos amigos lá, né, que destelham a casa para trazer o rapaz diante de Jesus. Então, esses dois CTI de exemplo, eles não têm desenvolvimento nenhum da musculatura, porque esses caras estão ali atrofiados há anos. E, imediatamente, a musculatura se organiza, se desenvolve, se estabelece, tonifica, a ponto do indivíduo ficar em pé, catar suas coisas e sair andando. Entendeu? E mais, o rapaz agora não vou lembrar qual dos dois, me perdoem. Mas um dos dois, ele não sai andando, ele sai pulando. Entendeu? Ele sai saltando. Então, além do indivíduo de imediato ter aprendido a andar, ele aprendeu a pular. Lembre dos seus filhos aí, se foi rápido assim, eles aprenderem a andar, correr e pular. Entendeu? Se foi de imediato. Tá? Eu não vou dizer aqui dos aventureiros que tentam pular do berço para fora do berço. Tá? Mas uma criança comum, ela precisa desenvolver, ela precisa testar, ela precisa ver, ela precisa saber, o cérebro precisa se acostumando com a ideia. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Entendeu? Eu consigo, eu não consigo. Então, assim, esses indivíduos que estão circundando Jesus, é impossível você olhar para Jesus e dizer que Jesus é só mais um. Entendeu? Então, é muito forte, é muito claro quem Jesus é. E aí, diante dessa realidade, o que esses indivíduos fazem? Não, esse cara trabalha para Beelzebul. Entendeu? Esse cara trabalha para Satanás. Então, uma corrente de interpretação é que este pecado está adstrito àqueles indivíduos naquele momento da realidade de Jesus. E Jesus, o texto inclusive diz, conhecendo a intenção do coração deles, conhecendo a realidade da dureza do coração daqueles homens, a incredulidade persistente do coração daqueles homens, Jesus vai e diz aquelas coisas. Olha, todo pecado contra o Filho é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é. Então, eu estou fazendo isso pelo poder do Espírito Santo. O reino dos céus está presente diante de vocês, está sendo apresentado diante de vocês. E o que vocês fazem? Vocês dizem que, na verdade, eu estou trabalhando para o reino das trevas. Então, é uma coisa muito específica na minha interpretação, mas eu, de novo, digo, é possível outras interpretações. Tá? Então, o contexto aqui tem a ver com pecado nacionalista, específico para os israelitas daquela época que estavam diante de Jesus. Tá? Então, diante de Jesus, aqueles indivíduos rejeitam a obra de Cristo, rejeitam quem Cristo é, rejeitam em nome de quem que ele faz aquela obra e com o propósito de que ele faz aquela obra. E aí você teria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é a implicação? É que possivelmente ele não é cometível hoje, tá? Porque eu precisaria estar diante do próprio Cristo para cometer esse pecado. Então, me parece, tá, que aí é uma interpretação minha, e eu entendo que é possível outras interpretações, tá? Especialmente essa que sendo trabalhada com a primeira, né, de atribuir ao Espírito Santo uma obra de Satanás, tá? Mas eu entendo que
é mais complicado que você realize de fato a tal da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o contexto em que Jesus disse é um contexto muito específico de indivíduos que se opõem diretamente a ele, tem a ver com a implantação do reino dos céus. Me parece ser uma coisa muito fixa num ponto histórico, num evento histórico. Tá? E me parece que Jesus está ali condenando aqueles indivíduos. Tá? E fica muito... Porque quais são as implicações negativas de você levar isso para o futuro? Se um indivíduo, na sua caminhada de fé, vê um milagre acontecendo, digamos que sei lá, um dos irmãos ou qualquer um de nós aqui, na sua caminhada, no desenvolvimento da vida, se depara com um milagre. Um milagre, sei lá, alguém foi curado, alguém foi miraculosamente salvo. Sei lá, pensa em qualquer tipo de milagre aí que você possa vislumbrar. E aí o indivíduo olha aquilo e diz assim, não, isso aí é coisa da sua cabeça. Não, isso aí na verdade, são os espíritos que estão coordenando as coisas. Você dá uma outra interpretação ou dá uma aplicação negativa desse evento, de que isso é invenção da sua cabeça, isso é coisa de crente que está querendo enganar os outros para tirar dinheiro. Você está atribuindo a outro a obra de Deus. Aí, com o passar do tempo, o evangelho de novo se apresenta a você e agora a realidade é outra, seu coração está mais contrito, está mais perceptível e agora você reconhece, confessa, busca a presença do Senhor, mas a porta já está fechada porque lá atrás você disse que uma obra de Deus era obra de Satanás, entendeu? Então, a complicação de você fazer esse tipo de afirmação peremptória hoje é que você precisa definir que aquele indivíduo blasfemou conscientemente, certamente, contra algo que é concretamente uma obra do Espírito Santo. Entendeu? Então, nesse sentido, diga, irmão. Aham. Sim, de um certo sentido, eu precisaria saber toda a história do indivíduo, toda a realidade futura do indivíduo, para dizer que esse indivíduo, em nenhum momento da sua vida, vai genuinamente se arrepender. Para dizer que, para ele, as portas estão todas fechadas. Então, é mais complicado eu ter esse tipo de arrasto do evento para os dias atuais, porque, primeiro, eu não estou, de fato, na presença de Cristo. No fato, entendo aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Alguém vai fazer um corte aqui depois e na presença física de Jesus, tá? Eu não estou, de fato, na presença física de Jesus, embora a igreja seja o corpo de Cristo, aquela coisa toda, tá? Eu não estou, de fato, na presença de Cristo. Eu não posso atestar que todas as coisas miraculosas que acontecem são, de fato, obras do Espírito Santo, tá? Às vezes, podem realmente ser obra de Beelzebub, entendeu? Então, eu não tenho as condições de fazer essa afirmação peremptória. Então, se eu não tenho as condições de fazer essa afirmação peremptória, eu também não sou conhecedor do futuro de todos os indivíduos. Então, eu não posso dizer, você blasfemou contra o Espírito Santo, para você as portas estão fechadas. Porque ainda que a gente pudesse fazer esse tipo de coisa hoje, já te passo a palavra, Ani, ainda que a gente pudesse fazer algo próximo disso, esse seria um pecado que praticamente ninguém poderia acusar ninguém, porque eu não sei se na frente você vai se arrepender ou não, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer. Vai sempre alguém puxar a carta do ladrão da cruz, entendeu? Né? É a carta do ladrão da cruz. Sabe quando você joga jogo de carta, de super trunfo, que você tem a carta de super trunfo, no baralho da salvação, o ladrão da cruz é o super trunfo, né? Porque todo mundo não consegue explicar alguma coisa, mas o ladrão da cruz não precisou fazer nada, não precisa se batizar, não precisa ir para a igreja, não precisa dar dízimo. Então, o ladrão da cruz resolve um monte de coisa, né? Mas o ladrão da cruz se arrependeu dos seus pecados, ele reconheceu quem era Jesus Cristo. Então, tudo bem. O ponto aqui é que, como eu não sei o que vai acontecer com o indivíduo, pode ser que um daqueles indivíduos se vire uma espécie de ladrão da cruz, entendeu? Que lá no momento final, derradeiro da sua vida, ele se arrependa.
Mas aí eu já disse, não, ele pecou contra o Espírito Santo, para ele não tem salvação, acabou, tchau e bênção, está resolvido. Então, por conta dessas implicações, eu entendo que é muito difícil você arrastar esse pecado para os dias atuais. Diga, meu amigo. Uhum. Então, essas são as discussões de interpretação. Se você entender que blasfêmia contra o Espírito Santo é hoje eu conscientemente atribuir a Satanás uma obra de Jesus, para você a porta está fechada. Não porque o Espírito Santo não tem a capacidade de te convencer, mas porque ele não vai te convencer, porque para você a porta está fechada. Entendeu? Então, essa ideia de você arrastar para os dias atuais, ela tem diversas implicações. É uma possibilidade de interpretação? É, mas ela tem diversas implicações. Por isso, eu entendo que o blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado cometido por aqueles homens naquele momento especificamente. Entendeu? Quem afirma as afirmações que afirma, pode fazer elas. Jesus conhece o coração daqueles homens. Jesus sabe quem eles são. Jesus sabe o futuro deles. Jesus sabe o que passa na mente de cada um deles. Então Jesus pode dizer: esses não vão se arrepender. Entendeu? Esses homens têm um coração incrédulo, duro, e eles não vão se arrepender. Então, me parece que essa interpretação é melhor. Tá? Ela é uma interpretação mais palatável, mais palpável. Tá? Mas ela ainda não é a última. Tá? A gente ainda tem ainda a questão da apostasia, tá? Que seria a ideia de abandonar a fé. Tá? Então, o contexto é, ao abandonar a fé, o cristão estaria rejeitando a obra de Cristo, portanto, pecando contra o Espírito Santo. Isso é muito comum nos meios pentecostais e neopentecostais e meios que se defende a ideia de perca da salvação. Né? A base bíblica é o texto de Hebreus, capítulo 6, verso 4 até o verso 6, que é aquele texto que eu comentei antes. Tá? E aí, a implicação é que é necessário aceitar que Hebreus sustenta a possibilidade de perda da salvação. Hebreus é outro texto polêmico, tem um debate de interpretativa entre Hebreus capítulo 6, verso 4 e 6, especialmente entre arminianos e calvinistas, né, e aí entre pentecostais também, que na grande maioria são arminianos, embora hoje em dia você já tenha o movimento de pentecostais reformados, né, mas você tem esses dois grupos, né, arminianos e calvinistas, que têm interpretações distintas sobre a doutrina da salvação. Um acredita que é possível perder a salvação, os arminianos. Outro entende que é impossível perder a salvação, calvinistas. Tá? E aí você tem esse debate histórico entre eles. E no centro desse debate está o texto de Hebreus capítulo 6, verso 4 e 6. A interpretação arminiana é que Hebreus 6, 4 e 6 afirma e garante é possível perder a salvação. A interpretação calvinista de Hebreus capítulo 6, verso 4 e 6 é que Hebreus não fala de perca da salvação, Hebreus é uma hipérbole. Tá? O texto de Hebreus é uma hipérbole que o autor está escrevendo, ele está falando sobre o absurdo, tá? E como ele fala sobre o absurdo, ele usa elementos absurdos para tentar explicar um ponto. Qual é o ponto que ele está preocupado? É deixar bem claro para todos os seus leitores que Jesus não pode morrer de novo. Se Jesus não pode morrer de novo, porque ele já morreu, já ressuscitou e já está no céu, eu só tenho um caminho para chegar aos céus, é Jesus. Entendeu? Então, se o indivíduo entrou por esse caminho, foi até metade do caminho, não gostou, saiu do caminho, o caminho se perdeu para ele. Tá? Não tem outro caminho. Tá? Não é possível abrir-se um novo caminho para ele, para que ele possa seguir de volta para os céus. Então, nesse sentido, Hebreus seria uma hipérbole, dizer assim, o indivíduo que experimentou tudo isso e ainda assim caiu, para ele não tem mais solução. Diga, meu irmão. Aham, aham, aham.
Aham. Sim. Aham. No caso da música, eu entendo como uma hipérbole, uma liberdade poética do músico de dizer que, olha, se você já experimentou viver na presença de Deus, é irracional a ideia de você querer viver em outro lugar, entendeu? Aham. Sim, sim. Então, esse é o problema da interpretação da é a ideia da apostasia, tá? Porque a apostasia é um tipo de pecado que você só vai confirmar ele no último dia, entendeu? A não ser que você seja apóstolo, tá? Porque aí de novo, deixa eu dizer, eu já disse para vocês várias vezes, os apóstolos, na condição de apóstolos, podem fazer coisas que nós não podemos fazer, tá? Então, por exemplo, até eu estava conversando com a Vilania essa semana, quando Judas cita um trecho do livro de Enoque, que é um livro apócrifo, um livro que não faz parte do contexto bíblico ou dos livros revelacionais recebidos por judeus. Ele cita um trechinho do livro de Enoque, quando ele fala que quando Miguel contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés, tá? E aí o Miguel não lutou com Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso é uma citação do livro de Enoque, tá? Judas, ao escrever isso na sua carta, confirma que aquilo aconteceu, tá? Mas ele não está dizendo que o livro de Enoque é um livro que você deva ler e recebê-lo como revelação de Deus, tá? Mas ele, na condição de apóstolo, pode confirmar, porque ele trata de um evento revelacional. Ele está suscetível à revelação que nós não estamos. Tá? A gente já tratou isso em outros momentos, quando falou de Bíblia lá atrás. Quando o apóstolo Paulo diz que Demas amou mais a esse presente século e por isso me abandonou e com isso abandonou o evangelho e Demas é tratado como apóstata, o apóstolo Paulo, na condição de apóstolo revelacional, pode fazer isso. Eu não posso dizer que o irmão que saiu da igreja apostatou da fé, entendeu? Eu não posso dizer que esse irmão que apostatou da fé perdeu a vida, ele blasfemou contra o Espírito Santo, para ele não tem mais solução, entendeu? Porque a apostasia é um tipo de pecado que eu só vou confirmar no dia final, na porta do juízo, entendeu? Quando o indivíduo que abandonou a igreja, por qualquer razão que seja, e há N razões para as pessoas fazerem, não que nenhuma delas seja de fato irreversível, tá? Qualquer razão que as pessoas apresentem para abandonar a igreja, para mim é reversível, tá? Tem a ver com falsas expectativas sobre a igreja. A gente tem uma expectativa que a igreja é um lugar onde todo mundo faz tudo certinho, tudo direitinho. A igreja, todo mundo é feliz. A igreja é um lugar onde a gente está aprendendo a fazer as coisas, onde as coisas estão sendo ajustadas, onde a gente está sendo moldado, dilapidado. Essa ideia, inclusive, que a gente tem tratado aqui, tentado estabelecer na igreja aqui, de que, de fato, toda a igreja ela tem um quê de olaria, entendeu? São vasos que estão sendo moldados. Então, o oleiro está ali, está apertando, está desfazendo a massa, está montando, tá dando forma. Então, as coisas estão acontecendo, elas não estão feitas já, né? Então, a ideia, a igreja, a pessoa me ofendeu. Ok, mas sei lá, se você for entrar para uma agremiação qualquer, um clube, alguém lá também vai te ofender, entendeu? Se você, sei lá, tiver num grupo de pessoas que se reúnem para jogar bola no final de semana, em algum momento vai ter um desentendimento. Vai ter momentos que vai ter tudo muito bem, você vai todo mundo feliz, tal, mas de vez em quando alguém vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa. Alguém vai falar pelas suas costas, tal. A vida é assim. Tá? A gente está aprendendo a ser gente. E a igreja, não que a igreja seja igual às outras. Não estou dizendo assim que a igreja está num patamar assim. A igreja é igual a um clube. Não é isso, não. A igreja, obviamente, é uma instituição superior a todas as outras, tá? Em diversos aspectos. Mas, ou melhor, em todos os aspectos. Mas, nesse sentido, a gente está aprendendo a ser gente aqui. Tá? O evangelho está ensinando a gente a se comportar. Então, o indivíduo, às vezes, vai falar uma coisa que não devia falar, vai se portar de um jeito que não devia se portar, vai tratar de uma forma algo que não deveria ter tratado, de uma forma que não deveria ter feito. Então, a gente está aprendendo. Então, ainda que a pessoa tenha diversas razões para abandonar a fé na sua caminhada, eu não posso afirmar, fulano de tal apostatou. Por mais que eu veja o indivíduo
na esbórnia, bebendo, fumando, caído. Eu posso fazer todo tipo de afirmação, eu posso ver isso, eu não posso afirmar, porque esse indivíduo ainda está suscetível ao Espírito Santo ir lá convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Porque igual a isso, tem N pessoas que foram, também se desiludiram lá, e ao se desiludirem lá, fizeram como filho pródigo, voltaram para casa, entendeu? E pensaram, pô, na casa do meu pai eu era melhor, entendeu? Aí voltou, se arrependeu e voltou, e está aí, viu? Você quer um exemplo aqui para a gente ficar nos nomes conhecidos? O reverendo Augusto Nicodemos, ele já contou o testemunho dele diversas vezes, entendeu? Ele, criado na igreja, entendeu? Saiu, foi para o mundo, aproveitou diversas coisas, no sentido, aproveitou aqui na forma como a gente trata, né? Mas bebeu, fumou, até fez coisas ilegais, no sentido ele mesmo já relatou isso algumas vezes, né? Defraudou outras pessoas, tal, e essas coisas todas. Fez o que era mal, mas se arrependeu, voltou para a igreja, se converteu, e hoje é uma referência para quase toda a cristandade brasileira, entendeu? Aí você vai dizer que o Augusto Nicodemos, lá de trás, que estava afastado da igreja, apostatou da fé? Então, assim, esse é um tipo de pecado que a gente só vai saber quando cruzar a linha de chegada. Quando a gente chegar do lado de lá da linha de chegada, e os indivíduos que estavam caminhando com a gente não atravessarem a linha de chegada, aí a gente vai poder dizer apostatou, 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 entendeu? É óbvio que a apostasia dá indícios, tá? O indivíduo vai dando indícios e você vai alertando, olha, cuidado com a apostasia, cuidado com o esfriamento, aí os outros pecados que o texto trabalha, né? Cuidado com o esfriamento do Espírito Santo, cuidado com o que a gente viu na semana passada, o que você está se alimentando, né? Espiritualmente falando, o que está ocupando tua mente? Você passa mais tempo com o quê? Com o Senhor ou com aquilo que enaltece o jeito anticristo de viver, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ter esse tipo de percepção. Então, tratar o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, só como apostasia, como muitas vezes alguns círculos religiosos, alguns círculos cristãos fazem, é também se colocar numa posição de senhor da história, tá? De dizer assim, o indivíduo apostatou da fé porque blasfemou contra o Espírito Santo, para ele não há mais salvação. E aí cai naquela questão, tá? Para esse indivíduo, no super trunfo da vida espiritual, não cabe a carta do ladrão da cruz, entendeu? Porque se ele apostatou da fé, não tem perdão. Se perdeu a salvação, perdeu a salvação. E aí, esse aqui, aí me perdoe, porque aí o reformado dentro de mim não pode deixar de dar aquela alfinetada. Essa é a grande dificuldade da percepção arminiana, entendeu? Da ideia de perca da salvação. Não digo da percepção arminiana, mas da ideia de perca da salvação. É esse eterno bem me quer, mal me quer espiritual, entendeu? Hoje Deus me ama, eu sou salvo. Amanhã eu caí, Deus não me ama. E aí depois ele me ama de novo. E agora não me ama. E me ama, me ama. E fica nesse bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Tô salvo, não tô salvo. Tô salvo, não tô salvo. Tá igual o João Grilo lá, né? Tô salvo, não tô salvo. Tô salvo, não tô salvo, né? Então, assim, essa coisa, esse jeito de levar a vida, ele é perturbador, né? Assim, para você não ter paz, entendeu? Eu não sei se eu estou salvo, entendeu? Aí eu fico eternamente numa agonia, porque se hoje eu acordei de mau jeito e sei lá, uma sobrecarga de eventos na minha vida, aí de repente eu disse, mas que droga, não sei o quê, porque Deus não me ama, blá, blá, aí eu falo um monte de besteira. Aí apostatei, já era, perdeu a salvação, entendeu? E aí se eu perdi a salvação, aí lá vou eu ter que me arrepender de novo, pedir perdão, voltar para a igreja, blá, blá, blá. Então essa coisa de você ficar num lá e cá, num lá e cá, isso é muito complicado. E tratar pecado contra o Espírito Santo como apostasia, seria dizer que todo indivíduo que apostatou perdeu a salvação, porque o grande problema aqui do pecado contra o Espírito Santo é ele ser peremptório, tá? É a afirmação definitiva. Blasfemou contra o Espírito Santo, não tem salvação. Por isso, de novo, eu interpreto, entendo, eu me alinho aqui com a linha de interpretação que Jesus está falando para aqueles fariseus.
tá? Aqueles fariseus, assim como muitos outros judeus que estavam juntos ali, o apóstolo Paulo vai confirmar isso lá em Romanos, como a gente viu, ele diz, olha, essa geração de judeus, Deus salvou os eleitos, mas os outros se perderam. Mas vai chegar um dia em que o Senhor há de tratar com os judeus de novo, entendeu? Há de se revelar, e aí, em um certo sentido coletivo, haverá uma salvação de judeus, mas essa salvação coletiva está prevista para o futuro. Tá? Haverá de haver um arrependimento coletivo, mas aqueles outros judeus que foram rejeitando a obra de Cristo ali, diante de Cristo, esses se perderam, entendeu? Se perderam. E se perderam. Não tem salvação para eles. Entendeu? Ser judeu não garantia a salvação deles. É o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos. Tá? Romanos capítulo 13 ali, 13 não, 14 ali, que ele vai tratar desse assunto. Então, ele vai dizer, olha, para esses que ficaram para trás, ficou, dançou, acabou, perdeu. E para mim, eu entendo que Jesus está dizendo ali, para aqueles fariseus ali, ó, vocês estão dizendo que eu que estou implantando o reino dos céus, na verdade estou implantando o reino das trevas. Entendeu? Estou trabalhando para o reino das trevas. Então, vocês, eu conheço o coração de vocês. Entendeu? Para vocês não tem perdão. Entendeu? Agora, eu entendo que tem um debate mais profundo. Diga, meu irmão. Aham. Você teria que, por exemplo, se você falar considerar que Atos 17 ali, que não levou em consideração o tempo da ignorância, né, você vai ter que considerar que indivíduos pecam contra o Espírito Santo inconscientemente ou ignorantemente, né? Sem saber que estão pecando contra o Espírito Santo. E por isso que muitas dessas interpretações deixam claro ali que esse pecado aconteceria se o indivíduo conscientemente soubesse o que está fazendo. Aí o problema é eu definir como é que eu conscientemente sei. Vamos lá. Você ligou sua TV, caiu numa dessas igrejas aí midiáticas. O indivíduo curou o cara lá, entendeu? Ele está afirmando que curou. E que curou pelo Espírito Santo, entendeu? Aí você de cá diz assim, sei não, hein? Esse negócio é meio armado aí. Entendeu? Eu estou pecando contra o Espírito Santo, será? Entendeu? Então, assim, é isso que eu estou falando. Eu preciso conscientemente ter certeza que aquilo ali é obra do Espírito Santo. Eu posso ter essa consciência, entendeu? Eu consigo ter essa consciência? Diga, meu irmão. Sim. Aham. Aham. Sim, é porque. Exato, que o ponto é esse. É uma coisa que. Ó, entendo aqui, pode parecer meio estranho para você, tá? Toda cura, ela não é divina, não, tá? Toda cura milagrosa não necessariamente é de origem divina. É porque na nossa percepção, a gente acha que só Deus é que cura, né? No sentido de que só a intervenção miraculosa divina é que produz milagres. Mas Jesus Cristo diz, olha, vão vir dias em que vão aparecer falsos messias. E eles farão sinais, entendeu? E muitos vão dizer, olha, ele está ali, ele está acolá, lá, vai para cá, né? Mas eles dizem, não deem ouvidos a eles. Então, os sinais acontecem. Então, eu não posso dizer que todo sinal é um sinal divino se eu não tiver índices indicativos minimamente aceitáveis para eu seguir nessa direção. Diga, irmão. Exato.
Exato. Jesus Cristo deixa bem claro, olha, se fosse possível, tá? Aí de novo, né, a minha dificuldade com a ideia de perca de salvação e de apostasia entre salvos, genuinamente salvos, que Jesus Cristo diz, olha, os milagres serão tamanhos, tá? Que se fosse possível, ou seja, Jesus está dizendo, não é possível enganar os salvos, tá? Mas se fosse possível enganar os salvos seriam enganados por esses sinais, tá? Então, o ponto aqui que a gente tem mais que levar em consideração é que, embora o texto tenha possibilidade de todas as discussões, essas possibilidades de interpretação, a gente tem que ter algumas ressalvas, tá? Especialmente quanto a algumas afirmações peremptórias. E aí eu particularmente entendo que... e aí, de novo, outros nomes, outros intérpretes, exegetas, defendem essas outras interpretações, tá? Esse é um tema debatível, tá? Contudo, eu entendo que a ideia de um pecado histórico, momentâneo, específico para aqueles indivíduos que estão envolvidos ali, por conta de todo o contexto, de quem está falando, o que está falando, me parece ser uma interpretação melhor, tá? Mas deixa a gente fechar aqui com algumas reflexões teológicas aqui, tá? A natureza desse pecado imperdoável, ele é uma atitude persistente, não um ato isolado, é uma rejeição consciente e deliberada da verdade divina, né? Então a gente precisa entender isso muito claramente, tá? A gente precisa considerar sempre a graça e a soberania de Deus. Então, Deus é soberano no perdão e na salvação. Eu não posso fazer afirmações de que Deus perdoa ou não perdoa, entendeu? Eu não posso me colocar no lugar de Deus e dizer assim, esse indivíduo vai ser perdoado ou esse indivíduo não vai ser perdoado. Deus é soberano. Ele é que define quem é objeto da sua graça ou não, tá? Então a graça divina supera até a resistência mais obstinada. Que isso aí, por exemplo, de novo, né, nos debates das duas correntes teológicas, né, a grande dificuldade, um ponto de dificuldade entre elas é essa, é a capacidade de resistência do indivíduo em relação à graça, tá? Então, por exemplo, na visão arminiana, o indivíduo teria capacidade de resistir a essa graça apresentada a ele, né? Já na interpretação calvinista, ele vai dizer, olha, se Deus é soberano, que soberano é esse que há algo que o resiste, né? Que Senhor Todo-Poderoso é esse que existe uma barreira que ele não consegue transpor, tá? Aquela ideia aqui de novo, tá? Tem uns videozinhos que correm, que o pessoal gosta de compartilhar. A história de Jesus é um cavalheiro que bate a porta, espera entrar, né? Você vai abrir, que Jesus não há... Gente, Jesus é soberano, é rei, ele está implantando o reino dos céus, e ele diz, inclusive, a implantação do reino dos céus é pela força, entendeu? Porque eu estou enfrentando um exército inimigo. Então, Jesus Cristo não vem para bater na porta e perguntar assim, você quer vir comigo? Entendeu? Se Cristo te amou, ele te resgatará e te convencerá do seu pecado. Ele não vai ficar aqui esperando a boa vontade do indivíduo. E outra, ninguém vai aos céus arrastado pela orelha, tá? Jesus não vai te catar pelos cabelos e sair te puxando para o céu, tá? Mas o que for necessário para desprender a sua visão limitada desta realidade, para enxergar a realidade magnífica da graça soberana de Deus, ele vai fazer. Entendeu? Então, as barreiras que o meu coração levanta contra a ação divina serão derrubadas por um rei que quer a minha presença. Entendeu? Quando a gente pregou aqui nas parábolas, na parábola da festa, né? Que o dono da festa convida e as pessoas não vêm, né? A parábola do banquete, que ele convida para o banquete e as pessoas não vêm. Há uma frase bastante interessante ali, que o senhor da festa, né, que é uma referência a Deus, ele diz assim, olha, há lugares e a minha festa vai acontecer, ela vai ficar cheia, entendeu? Então, aí ele dá a ordem aos seus servos, né, vão por todos os cantos da cidade e tragam todo mundo, entendeu? Tragam os pobres, os mendigos, por quê? Porque a festa vai... Então, o indivíduo vai chegar lá e vai te dizer, olha, tem comida ali, entendeu? E qual é o mendigo que vai dizer, não quero não, estou bem aqui, entendeu? Né?
Então, nesse sentido, tudo que for necessário para derrubar a sua resistência, Deus há de fazer para te trazer para essa realidade. Então, a gente precisa considerar isso também, para não fazer essas afirmações peremptórias. Ah, está salvo, não está salvo, apostatou, não apostatou, pecou contra o Espírito Santo, pecou. Tá? A terceira aqui, o papel do Espírito Santo, ele é essencial na convicção do pecado e regeneração. Rejeitar o Espírito Santo é rejeitar o meio de salvação. E aí você teria, essa progressão do testemunho divino, você teria rejeitar, essa parte, a última parte aqui não está errada, é no ponto de baixo, a progressão do testemunho divino. Mas o terceiro ponto seria, papel do Espírito Santo é essencial na convicção do pecado e regeneração. Rejeitar o Espírito é rejeitar o meio de salvação. Então, rejeitar o Espírito, de fato, é rejeitar a salvação, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se o indivíduo resiste ao Espírito Santo ou ele blasfema contra o Espírito Santo, de fato, para ele não há salvação. Se nós considerarmos que Deus anuncia o Evangelho para todas as pessoas, na expectativa de que o maior número de pessoas possam entender essa mensagem e sejam tocadas, e aí a gente nem entra no debate de eleitos ou não, mas amarrar num ponto e dizer assim que aquele que resiste à mensagem do Evangelho está blasfemando contra o Espírito Santo, e ao blasfemar contra o Espírito Santo para ele não há salvação, eu vou me colocar numa posição de definir quem está salvo, quem não está salvo, e aí eu estou minimizando o papel do Espírito Santo, estou minimizando o poder do Espírito Santo. Tá? Eu também preciso considerar a progressão do testemunho divino, que você tem uma relação progressiva. Eu tenho o testemunho de Jesus, eu tenho o testemunho do Pai, eu tenho o testemunho final do Espírito Santo. Então, nós vivemos essas eras, né? A gente vive hoje na era do testemunho do Espírito Santo, e aí você precisa considerar que, de fato, essa percepção de que há uma devida importância em se dar na nossa relação com o Espírito Santo, porque a nossa salvação está ligada direto a uma boa relação com esse testemunho do Espírito Santo, tá? É necessário que você entenda que limitar isso é trazer complicações que a gente não vai ter como solucioná-las posteriormente. Tá? Por final, essa rejeição final implicaria em rejeitar o testemunho final de Deus. Então, se eu rejeito o testemunho do Espírito Santo, eu estou rejeitando o testemunho final de Deus. Finalizando aqui, você tem aqui essas considerações contemporâneas aqui. Possibilidade atual, debate sobre a possibilidade de cometer o pecado hoje. Existem diversas visões teológicas, a gente já falou sobre isso. A gente precisa distinguir a rejeição e blasfêmia. Tá? É possível distinguir, mas há quem trabalhe nelas como sinônimos. Tá? E eu quero finalizar aqui com algumas aplicações práticas, ou melhor, uma aplicação prática que eu quero trazer para vocês é o seguinte: é um conforto para os preocupados. Tá? É o mesmo tipo de coisa que a gente fala para quem fica pensando se é eleito ou não é eleito. Né? De vez em quando você pode se pegar naquela dúvida: poxa, será que eu sou eleito? Quando você trabalha com a ideia da eleição, normalmente o eleito tem esse tipo de preocupação, o não eleito não tem esse tipo de preocupação. Assim como aquele que não pecou contra o Espírito Santo tem a preocupação de estar pecando contra o Espírito Santo. Entendeu? Porque ele entende o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, aquele que não leva isso em conta, ele não está muito preocupado com isso. Então, se você está preocupado se blasfemou ou não contra o Espírito Santo, é muito provável que você não tenha blasfemado contra o Espírito Santo. Porque na sua cabeça isso é algo a ser evitado e preocupado. Então, é um conforto também. Tá? No sentido de que se essa preocupação existe, é porque você genuinamente dá valor a ela. Tá? Outras coisas que a gente pode considerar você precisa também cultivar uma sensibilidade ao Espírito Santo. E aí a sensibilidade ao Espírito Santo não tem nada a ver com essa coisa meio do crente mediúnico, né? De vez em quando tem uns crentes meio gosta de uma coisa meio mediúnica assim, né? Eu sou sensível, tal. A sensibilidade ao Espírito Santo é leitura bíblica, tá, gente? Quanto mais o texto bíblico você lê, mais sensível ao Espírito Santo você vai ser, mais capaz de compreender as ações do Espírito Santo você vai ser. Então, buscar discernimento para reconhecer a obra do Espírito Santo, evitar atribuições precipitadas da obra espiritual, entendeu? Evitar você ficar dizendo, aquilo ali é obra do Espírito Santo, aquilo ali... Toma cuidado, pega o texto bíblico, confronta, confirma, avalia, passa um filtro, passa 2, passa 3, tá? Para você poder fazer afirmações melhores.
encorajamento ao arrependimento, tá? Arrependimento genuíno sempre leva ao perdão. Não desesperar por pensamentos passageiros ou dúvidas. A ideia de que, poxa, agora, como eu falei, né, acordou um dia, pô, sei lá, uma sucessão de eventos. O problema na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, chega no sábado, estourou a bolha, aí você falou um monte de besteira. Aí no meio do monte de besteira você soltou os impropérios lá para Deus lá, né? E aí pronto, blasfemei contra o Espírito Santo, tá? Então não desesperar pensamentos passageiros genuínos. A vida é assim, a gente passa por altos e baixos. Há momentos de maior certeza, há momentos de incerteza. O apóstolo Paulo passa por isso, tá? Eu sempre gosto de lembrar do finalzinho de Atos ali, quando ele vem pelaquela sucessão de julgamentos, que não são assim julgamentos um atrás do outro, são anos, né, entre um e outro. Então são anos de espera, né? E aí até que ele consegue o último julgamento, e quando ele está prestes a ser solto, mas que ele percebe que ele vai ser solto por aquela justificativa, né, ausência de provas, né, mas que não vai ficar declarado que ele está certo e que os outros é que estavam errados, aí ele apela e diz, não, eu quero ir até Roma, eu quero ser julgado pelo imperador. E aí ele arrasta aquele negócio mais alguns anos, e aí o ponto é que, quando termina aquilo, aparentemente ele teve uma vitória sobre seus opositores. Aí ele vai, quando ele embarca, né, no barco que vai levar ele até Roma, ele senta no barco, o texto diz que naquele momento ele se sente só, entendeu? E bate uma angústia no coração do apóstolo. E aí o próprio Senhor aparece a ele, entendeu? E o próprio Senhor Jesus Cristo aparece a ele, o conforta, o consola e diz assim, olha, outras coisas piores ainda vão acontecer, mas importa que você chegue até Roma e eu vou fazer você chegar até Roma. Então tenha ânimo. E aí, de fato, outras coisas acontecem. Ele naufraga, eles quase morrem afogados, eles ficam presos na ilha de Malta, aí depois passa o inverno lá, tem que esperar uma próxima embarcação, aí até conseguir chegar a Roma, ele passa anos preso em Roma, vai ter uma sucessão de eventos, mas o fato é que o apóstolo, que aparentemente teve uma vitória ali, era para ele estar mais feliz, né? Bate aquela angústia, né? Talvez ele tenha pensado, será que eu fiz certo? Né? Será que não era melhor já ter me livrado desse negócio, ter voltado para Jerusalém, dado continuidade nos meus projetos missionários aí, né? Mas pô, eu arrastei esse negócio até Roma, né? E aí o coração pesa na hora, mas o Senhor aparece. Então assim, na vida, na caminhada, a gente vai ter esses momentos que o coração vai pesar mais, a gente vai ficar um pouco mais temeroso. Então não se desespere por causa disso, tá? Lembre-se que todo arrependimento genuíno leva sempre ao perdão. Promover uma visão equilibrada, evitar medo de paralisante, de pecado imperdoável, essa coisa de, né, a gente vai criando esses fantasmas, né? Aí o indivíduo fica com medo de se desenvolver na caminhada de fé, porque sempre está com medo do tal do pecado imperdoável. Lembra que o texto neotestamentário ele é muito enfático em relação à graça e misericórdia, tá? De novo, cuidado com interpretações antecipadas, precipitadas, evitar rotular rapidamente ações e pessoas. A ação do Espírito Santo, age pelo Espírito Santo, não age pelo Espírito Santo, é poder de Deus, não é poder de Deus, né? Tantas vezes a gente fala aí de ministros, né? Por exemplo, aqui eu não vou citar nomes, eu vou citar eventos e os irmãos vão entender. Quem conhece vai citar. Eu não vou citar nomes para evitar problemas aí. Mas há todo movimento evangélico ligado a uma igreja específica, uma dessas igrejas midiáticas que grava música, CD, um monte de coisa que a gente canta nas igrejas, tal. E todo mundo diz, as músicas são maravilhosas, abençoo muito o coração da igreja, abençoo a igreja, fala no meu coração. Levou muita gente a uma compreensão do evangelho, até mesmo a momentos de arrependimento, momentos de esperança, tal. Mas a igreja e todos os envolvidos, a família envolvida, constantemente vai dando mau testemunho do evangelho. Constantemente. É um atrás do outro. Entendeu? Não só pelas pregações malucas, tá? Que muitos deles fazem, não só pelo modo business de administrar a igreja do Senhor, né? Mas, por exemplo, nas brigas internas entre eles, por poder, nome, do uso indevido da marca, né, que é a discussão que existe entre eles nesse momento. E agora a última deles é de um deles, né, do chefe deles lá da igreja,
essa coisa da igreja sucessória, né, de pai para filho, né, essa coisa, isso é complicadíssimo, né, não faz o menor sentido, mas a última deles agora é a área VIP dentro da igreja, né? Então o irmão tem lá a área VIP, comprou ingresso, camarote VIP, você vai sentar num lugar melhor, né, confortável, mais perto do púlpito, mais perto da celebridade, tal. E pasmem, tá? Tem justificativa, entendeu? E a justificativa é bíblica, né? Não faz sentido, mas tem uma tentativa. Hã? Sim, que ele usa indevidamente, tá? E aí o problema é que o cara rasga Tiago da Bíblia dele, entendeu? Quando Tiago diz, ó, quando entrar um rico na sua igreja, você não pega ele e diz assim, senta aqui que aqui é melhor, senta aqui perto da gente, daqui do púlpito que aqui é melhor, e aí diz pro pobre, ó, sai daí e vai lá para trás, entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Então, assim, a gente se antecipa muito para dizer, não, é um homem do Senhor, palavra do Senhor, prega, não sei o que e tal, mas constantemente os frutos vão mostrando outras coisas, entendeu? E aí a gente precisa ter um pouco de dar um passinho para trás, assim, entendeu? Dar um passinho para trás e esperar. Vamos esperar. Quando começa a surgir, eu sempre digo para a Anne, o pessoal lá em casa, quando surge um indivíduo assim muito proeminente no meio evangélico, né, eu sempre digo, não, puxa o freio de mão, espera, dá uma corda aí, vê até onde isso vai, entendeu? Vamos ver se ele realmente vai manter esse testemunho, porque a experiência histórica dos últimos anos é que os indivíduos constantemente têm tropeçado no meio do caminho. E aí a gente vai depositando esperança nesses indivíduos, esses indivíduos tropeçam e no tropeço deles eles vão derrubando um monte, entendeu? Se o tropeço de uma igreja, de um pastor de uma igreja pequena já derruba uma quantidade significativa de pessoas, vale lá um desses caras que tem alcance nacional e internacional, né? Por exemplo, ultimamente agora, e aí eu vou citar não porque dificilmente vai dar problema, um grande pastor, autor de diversos livros, influente no meio reformado, o Steve Lawson, foi pego em adultério. E aí você vê assim, o cara escreveu livros assim que abençoaram a igreja, pastoreou lado a lado com grandes nomes a igreja que ele pastoreou, e inclusive assim, amizade de anos, de homens pregando o evangelho, e aí o cara foi pego em adultério, e com isso vai um dominó derrubando meio mundo assim, de frustração, porque se o Steve Lawson caiu, quem sou eu para dizer que nunca vou cair, né? Esse tipo de coisa, né, que as pessoas começam a pensar. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, tá? De não interpretar as coisas muito antecipadamente, ficar peremptoriamente dizendo, é do Senhor, age em nome de Deus. Vamos com calma, vamos deixar as coisas, analisar os frutos. Quando os frutos se apresentarem, a gente faz afirmações. Eu não estou aqui dizendo para você ficar passando pano para tudo, assim, ficar aquele crente sabão que não diz nada, não afirma nem lá nem cá, não toma posição com nada, tá? Não estou dizendo isso, estou dizendo para você tomar muito cuidado, especialmente com essas coisas de você dizer, não, é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. Nem sempre é, tá? Enfoque na graça e misericórdia de Deus e reforça o desejo de Deus pela salvação de todos. O texto bíblico é muito claro, Deus deseja salvar pecadores, tá? Então, pecadores arrependidos serão salvos. A obra é para arrependimento de pecadores arrependidos, é para a salvação de pecadores arrependidos. Então, nesse sentido, a gente continua pregando. A gente deixa de lado muito esse debate se o indivíduo está blasfemando ou não contra o Espírito Santo. A gente entende, a gente interpreta, a gente discute, mas a gente continua pregando, entendeu? E ainda que você ache que o indivíduo está blasfemando contra o Espírito Santo, continua pregando para ele. Tá? Continua anunciando o Evangelho. Porque quem pode, de fato, definir a eternidade do indivíduo é Deus e não nós. O que nos cabe é pregar o Evangelho. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Então, eu vou só deixar 5 perguntas para vocês meditarem aí, tá? Depois vocês anotam lá, pega lá no vídeo para anotar com calma. Mas, como você pode discernir melhor a obra do Espírito Santo na sua vida e na igreja? Tá? Pense sobre isso, medite sobre isso. De que maneira prática você pode cultivar uma maior sensibilidade ao Espírito Santo, tá? Respondendo aquelas implicações ali. Como podemos ajudar aqueles que temem ter cometido pecado imperdoável? Pense nisso. Tem pessoas que muitas vezes têm esse medo e por isso se afastam da igreja. Então, entenda melhor o assunto para também trazer conforto a essas pessoas. Compreenda, domine o texto para que você possa
ajudar o indivíduo a vislumbrar uma outra percepção e assim, quem sabe, resgatar esse indivíduo de volta para o convívio do corpo. Como equilibrar uma compreensão séria desse tema com a confiança na graça abundante de Deus? Eu disse lá na frente, eu não quero que a gente passe pano para tudo, que a gente fique naquele isentão, né? Tipo, não vamos fazer afirmação sobre nada, porque a gente não sabe se é o Espírito Santo ou não. Tá? Mas é preciso haver um equilíbrio. Tá? A graça de Deus é abundante, mas de fato existem coisas que a gente precisa ter compreensão e definição. Isso aqui tem cara de ser de ação bíblica, ação de Deus, tem cara de não ser, e a gente precisa também aprender a esperar que o Senhor converta aqueles que precisam ser convertidos. Certo? Meus irmãos, mais uma vez, obrigado. Tá? Se não há nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, vou orar para encerrar. E aí, qualquer dificuldade, a gente pode ir conversando, você pode ir perguntando aí para mim depois da aula ou em outros momentos também. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a dar o devido valor ao tema, ao assunto, porque está no texto bíblico, a gente precisa compreender, a gente precisa entender de maneira sábia, de maneira pontual, e que isso, de fato, traga implicações para as nossas vidas. Dá-nos sensibilidade à ação do Espírito Santo para sabermos discernir, de fato, quando algo vem do Senhor e quando algo não vem do Senhor. Ajuda-nos a ser como os de Bereia, que confirmavam tudo aquilo que lhes era apresentado nas Escrituras, a fim de ter certeza de que o que está sendo apresentado a eles realmente é oriundo da Tua Palavra e da Tua revelação a nós. Então, dá-nos esse amor pela Palavra, por entendermos, por compreendermos, por interpretarmos ela corretamente. E assim, nós temos a expectativa, a convicção de que nossas vidas, nossa caminhada de fé será uma caminhada de fé mais tranquila, não porque nós seremos blindados das tribulações, mas porque teremos a certeza de que estamos bem ancorados na rocha da salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e com isso enfrentaremos as tribulações com mais facilidade, com menos dificuldade, e assim também discerniremos melhor aquilo que é obra do Senhor e aquilo que não é obra do Senhor. Então ajuda esta igreja, ajuda o teu povo, queremos ser moldados à imagem de Jesus Cristo, queremos glorificar o teu nome naquilo que fazemos, queremos ser uma igreja que de fato anuncia o verdadeiro evangelho e com isso atinge aqueles que precisam ser transformados pela tua palavra. Tem misericórdia de nós, leva-nos em paz aos nossos lares, prepara os nossos corações para a noite, para a tua mensagem que será pregada, para o teu culto que será celebrado e que nessa casa hoje haja de fato anúncio do teu evangelho, haja transformação de vida e haja glorificação do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos em paz então.